Oi, turma. A nossa aula de hoje é sobre a independência da América Espanhola, né? Como aconteceu esse processo da independência da América Espanhola. Então, nós vamos ver primeiro como era a estrutura social nas colônias hispano-americanas, né? Tínhamos os índios e negros, né? Os negros, todo mundo já sabe que nas colônias americanas, espanholas e também nas de Portugal, eram os escravos, os índios também eram escravizados, os mestiços, que era a mistura de negros com índios, brancos com negros, entre outros, né? Outras misturas raciais, e os crioulos, que eram os espanhóis, porém esses espanhóis eram nascidos na colônia. E tínhamos também os espanhóis, que eram chamados de chapetones. Esses chapetones eram os espanhóis que eram da Espanha, né, nascidos na Espanha e que fazia parte do alto escalão. Então, o processo de independência na América Espanhola, ela teve algumas causas, né, algumas influências. Uma dessas influências foi o iluminismo, outra também importante foi a independência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi a primeira colônia a se tornar independente. Portanto, os outros países coloniais também começaram a ter interesse em se tornar independente, né, para ter mais liberdade, tanto na economia quanto na política. E também teve o desejo de substituir o Pacto Colonial pelo Pacto do Livre Comércio, onde eles poderiam fazer comércio com outros países. E a expansão do Império Napoleônico, que ocupou a Espanha e destituiu o rei Fernando VII. Com isso, aumentou, né, o desejo dos coloniais a fazerem essa independência. E o apoio militar dos ingleses. Porém, os ingleses não eram bonzinhos. O interesse deles de fazer essa de financiar, né, essa independência era justamente para eles poderem vender os produtos deles, como o produto que eles comercializavam. Então, né, houve as guerras pela independência. Entre 1810 e 1828 eclodiram várias revoltas emancipacionistas que culminaram na conquista da independência política em relação à Espanha. Um acontecimento que favoreceu o início dos combates coloniais foi a invasão francesa à Espanha, em 1807, quando o trono espanhol foi ocupado por José Bonaparte, que é irmão de Napoleão, como a gente falou anteriormente. Então, as lutas pela independência. Aí entra Simão Bolívar, né, e San Martín, que foram os líderes dessas lutas pela independência. Lutas pela independência aí aconteceu no México, a luta pela independência se espalhou pela América Central. No final desse processo, formaram-se na região as Províncias Unidas Centro-Americanas, que posteriormente fragmentaram-se em diversos países, como, por exemplo, Guatemala, Honduras, Costa Rica e El Salvador. Ainda sobre as lutas pela independência, na América do Sul, Simão Bolívar, 1778 a 1830, sonhou com uma nação forte e soberana na América Latina. Junto do venezuelano Antônio José de Sucre, liderou o movimento e organizou um exército popular, considerado o libertador da Venezuela, da Colômbia, do Equador, da Bolívia e do Peru, junto com San Martín. San Martín, em 1778 a 1850, comandou um exército contra as forças espanholas, obtendo importantes vitórias nas regiões sul e central da América do Sul. E ele é considerado o libertador da Argentina, do Chile e do Peru. Então, vamos ver a consequência da independência da América Espanhola. Houve a fragmentação territorial, né? Ou seja, a colônia foi dividida em vários países, a exclusão do indígena e manutenção das desigualdades sociais, a influência dos interesses ingleses e norte-americanos, as consequências da independência espanhola para a sociedade, baixo desenvolvimento educacional, atraso do desenvolvimento da cidadania, atraso no desenvolvimento urbano e também a estrutura oligárquica, que é mantida, a estrutura de grupos, oligarquia. Então, meus queridos, essa foi nossa aula de hoje, a independência da América Espanhola, onde a gente entendeu como aconteceu esse processo, né? Que a independência espanhola foi influenciada pelos pensamentos iluministas e também
pela independência dos Estados Unidos da América, que foi o primeiro país a se tornar independente, né, nas colônias, e também qual foi a consequência disso para a colônia, né, para o país, os países que se formaram após a desfragmentação da colônia da Espanha. Até mais e até a próxima aula.